O Império Espanhol foi um dos maiores e mais poderosos impérios de todos os tempos. Do século XV até o XIX, a Espanha controlou um gigantesco território ultramarino, espalhado pelo mundo todo, na qual, além de ser descrito como o primeiro império global da Idade Moderna, foi o primeiro que foi chamado de o império no qual o sol nunca se põe. E hoje iremos voltar no tempo para conhecer, ver como se formou e principalmente como a partir de suas conquistas se transformou num dos mais ricos e mais poderosos impérios do mundo. Para valorizar a nossa pesquisa, considere se inscrever, é de graça e pode ter certeza que vai nos ajudar bastante. A região da Península Ibérica na Europa já era habitada muito antes dos povos espanhóis, gregos, celtas ou romanos chegarem por lá. Acredita-se que o primeiro povo a se estabelecer na península foram os íberos, por isso o nome Península Ibérica. Eles provavelmente vieram do norte da África, ainda no período neolítico. Posteriormente vieram os celtas, por volta do século 6, 7 ou talvez até antes, que dominaram boa parte da região, formando assim os povos celtíberos. Com o passar do tempo, vários povos ainda pré-romanos do Mediterrâneo começaram a chegar na península, como os fenícios, que trouxeram consigo o alfabeto e a metalurgia do ferro, os gregos, a moeda, e os cartagineses, as técnicas de conservação de alimentos, que inclusive fizeram um grande império ainda antes da dominação romana. O Império Romano, que viria a influenciar toda a região tanto pela língua, cultura e religião, chegou lá por volta do ano de 216 a.C., durante as Guerras Púnicas, contra os cartagineses. Houve muita resistência, mas no fim acabou anexando todos os reinos ibéricos. No entanto, levou quase 200 anos para os romanos realmente conseguir controlar toda a região. A dominação romana iria até por volta do século V d.C., devido à decaída do mesmo. Com isso, veio a chegada de muitos povos considerados bárbaros como os germânicos, suevos e alanos, além da dominação dos visigodos, que também constituíram um grande império. Contudo, boa parte do território da península era então dominada pelos visigodos, e um pouco mais tarde, por volta do ano de 711 d.C., o Califado Omíada, que são povos muçulmanos, anexam quase que por completo toda a península, menos o reino das Astúrias ao norte. Esse momento da história é muito sangrento. Houve muitas guerras, resistência por parte dos cristãos ibéricos e bastante invasões de diversos povos muçulmanos. Entretanto, houve também um enorme avanço. Afinal, os povos cristãos e muçulmanos, por centenas de anos, tiveram que conviver juntos e compartilhavam suas culturas, costumes, língua e conhecimentos, como por exemplo as técnicas avançadas de cultivo que os muçulmanos tinham na época, que ajudou muito a trazer prosperidade à península. O longo período que vai do ano de 711 até 1492 d.C., na qual os mouros e povos muçulmanos ficaram por ali, brigando por espaço. E é um período da história da Espanha que ficou conhecido como a Reconquista. A influência da longa dominação muçulmana pode ser vista até nos dias atuais. Palavras como café, zero e açúcar, tanto no português quanto no espanhol, derivam do árabe. Na Idade Média, durante a dominação árabe, começaram a surgir alguns reinos hispânicos, como no caso das Astúrias, que resistiu à gigantesca anexação islã. Posteriormente, surgiram os maiores e mais importantes reinos da história espanhola: Navarra, Castela, Leão e Aragão, formando uma barreira para o avanço dos reinos muçulmanos e permitindo que os reinos cristãos hispânicos pudessem crescer e ganhar mais força.
No começo do século XIII, seu futuro grande rival nas navegações, Portugal, já era um reino bem mais estabelecido e coeso desde por volta do século XII, quando teve sua sucessão do Reino de Leão. Inclusive, ajudou bastante aos reinos espanhóis quando expulsaram boa parte dos impérios muçulmanos da região. No entanto, a região da atual Espanha, por volta do século XIII, estava dividida em vários reinos, como Leão, Castela, Navarra, Aragão e os condados catalães. Mas o tempo foi se passando. Os reinos de Castela e Aragão, no começo do século XIV, se tornam os principais e maiores reinos da península, após anexarem boa parte dos outros reinos hispânicos. E somente no século XV, no ano de 1469, uma histórica união em forma de confederação acontece entre os maiores reinos espanhóis. O rei Fernando do Reino de Aragão se casa com a princesa Isabel de Castela-Leão, o que acaba levando à união entre esses reinos cristãos e à formação da monarquia espanhola, levando em pouco tempo à união dinásticas de quase todos os reinos hispânicos, menos Portugal. Contudo, cada reino ainda meio que tinha sua própria autonomia. No ano de 1492, quando os espanhóis tomaram a região de Granada ao sul, local onde estava o último reino muçulmano ainda presente na península, acabando com o tão demorado processo da reconquista. Além de que no início do século XVI, anexam o reino de Navarra e formam assim a demarcação do seu território peninsular, que perdura quase que idêntico até hoje. Contudo, esse é o início do que seria o futuro grande Império Espanhol, que em tão pouco tempo faria alianças estratégicas e tomaria muito poder, riquezas e terras pelo mundo todo. Vale destacar, portanto, que os reis católicos Fernando e Isabel iniciaram a coesão política, religiosa e social do Império Espanhol, mas não a unificação política em si, além de terem iniciado o absolutismo espanhol e uma perseguição religiosa que punia as pessoas só pelo motivo de não serem católicas. E esse é um outro período sangrento que duraria por mais de 3 séculos e meio. A sangrenta e duradoura Inquisição Espanhola, que foi de 1478 até 1834. No entanto, a partir do ano de 1492, o Império Espanhol iria crescer demais e muito rápido. Nesse mesmo ano, os reis espanhóis financiaram a expedição de um rapaz que iria mudar a história do Império, o italiano Cristóvão Colombo, que após ter recebido uma ajudinha dos monarcas, foi ao oceano e chegou nas ilhas de Guanahani, próximo a Cuba e os Estados Unidos, só que achando que estava lá nas Índias. No entanto, numa nova expedição feita por Américo Vespúcio, concluiu que Colombo havia descoberto um outro continente, que mais tarde seria denominado de América, local onde se instalaram a grande maioria das colônias do Império. A descoberta de novas terras abriu uma gigantesca porta para a Espanha. Havia muitas riquezas inexploradas, em especial os metais preciosos que encontrariam no México e no Peru. Mas também fez aumentar a rivalidade entre Espanha e Portugal. Envolveu até o Papa, que foi um tipo de árbitro entre os dois reinos, quando em 1493 proclamou a bula Intercoetera, que traçava uma linha imaginária no qual as terras descobertas a oeste dessa linha ficariam sob domínio espanhol, enquanto as do leste ficaria para Portugal. Logo em seguida viria o Tratado de Tordesilhas. No entanto, é importante salientar que a monarquia espanhola nunca foi tão centralizada quanto as monarquias inglesas e francesas, muito devido às diferenças culturais dos povos que viviam por ali, na qual sempre tiveram uma monarquia disfuncional e não tão coesa. Às vezes o rei nem tinha quase poder. Nunca conseguiram nem estabelecer uma moeda, sistemas fiscais e jurídicos em comum dentre os reinos.
Os sucessores de Fernando, que morreria em 1516, fariam uma enorme expansão do império, principalmente com o reinado do príncipe da Casa de Habsburg, o Carlos I, ou posteriormente seria nomeado como Imperador Carlos V do Sacro Império Romano. Ele passou a controlar não só a Espanha, mas como diversas regiões da Europa, enquanto ainda dominava as Américas, local de onde já tirava naquela época muitos navios lotados de metais, que vinha principalmente do México e Peru, trazendo muitas riquezas para o reino. O auge da extensão territorial espanhola foi de 1580 até 1640, que, devido à crise sucessória monárquica de Portugal e o então rei da Espanha Filipe II, neto de Carlos V, que tinha bastante sangue português, onde aproveita desse momento e anexa Portugal e todas as suas colônias, incluindo até o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. O Brasil, por 60 anos de sua história colonial, fez parte da Espanha. Essa união dinástica entre Espanha e Portugal formou a conhecida como União Ibérica. Suas terras estavam espalhadas pelo mundo todo, até nas Filipinas na Ásia, Índia, continente africano e as Américas. Para se ter noção da dimensão do império neste período, ele cobria uma extensão de 27 milhões de quilômetros quadrados. Contava com mais de 30 milhões de habitantes, estava presente em todos os continentes, além de que, atualmente, seria necessário 27 países para compor o que um dia foi somente um único império. Foi neste mesmo período que o Império Espanhol embarcou com suas políticas mercantilistas, o que acabou levando a entrar em guerra com diversos reinos e, consequentemente, perdeu muitas terras importantes e estratégicas, dando um enorme custo para a coroa espanhola. Consecutivamente, uma crise no futuro ficava cada vez mais evidente. Essa união permaneceu em vigor até 1640, quando Portugal derrubou o domínio dos Habsburg e restabeleceu a independência sob a Casa de Bragança. A Espanha, em tão pouco tempo, ganhou tanto poder e terras, quanto, ao mesmo tempo, começariam a perder muito devido à falta de organização dentro do reino. A partir daqui, o Império Espanhol passaria por muitas mudanças. No ano de 1700, o rei Carlos II da Casa de Habsburg morreu sem deixar filhos, o que acabou ocorrendo uma guerra de sucessão, sendo sucedido por Felipe V, que era neto de Luís XIV da Casa Francesa de Bourbon, o que acabou resultando em várias perdas de terras perante o Tratado de Utrecht, na qual mudou bastante as fronteiras da Europa e até mesmo das Américas. Durante o reinado de Felipe V, após 1700, a Espanha conseguiu novamente crescer, devido às várias mudanças administrativas que aconteceu no seu reinado. Mas novamente, em tão pouco tempo, em 1808, o rei espanhol Fernando VII foi deposto por Napoleão Bonaparte, que colocou seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, na qual iniciou uma guerra entre a Espanha, Portugal e Inglaterra contra as forças francesas de Napoleão na península. Enquanto isso, as suas colônias nas Américas iniciam numerosas guerras contra o Império, pedindo independências. Após a Guerra Peninsular, a Espanha e seus parceiros saem vencedores e Fernando VII, que tinha sido deposto, volta ao poder em 1813 e restaura a dinastia Bourbon por um curto período de tempo, porém bastante fragilizada. E devido à total crise que o Império estava passando, quase todas as suas colônias nas Américas conseguiram suas independências, como Argentina, Peru, Bolívia, México e muitos outros, já que aproveitaram do momento delicado que o Império vinha passando.
E para deixar ainda mais emocionante, em 1873, a Espanha deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. Mas a monarquia volta novamente um ano mais tarde, em 1874, sob o reinado de Afonso XII. E em 1898, o Império Espanhol entra em guerra contra os Estados Unidos, o que acaba perdendo um dos seus últimos territórios, a ilha de Cuba, e cede as ilhas de Filipinas, Porto Rico e Guam. Após vários colapsos, a monarquia vai até 1931, quando o rei Afonso XIII é deposto e começa a Segunda República Espanhola. Consecutivamente vem a Guerra Civil Espanhola e a Revolução Espanhola, que acabaram ocorrendo várias mudanças políticas, econômicas e sociais no país, dando início ao regime de Franco, ou a ditadura de Francisco Franco, que iria até 1975 com sua morte. Após o fim da Espanha franquista em 1975, João Carlos I, herdeiro do trono, assume e inicia a terceira e última restauração Bourbon, que vigora até os dias atuais. Além de que suas últimas colônias restantes na África conseguiram independência em 1976, e o rei João Carlos I acabou renunciando em 2014, e seu filho Felipe VI, após seu pai ter abdicado da coroa, foi proclamado pelas Cortes Gerais como o rei da Espanha. Atualmente, o rei ou a monarquia na Espanha não detém os poderes de antigamente. Hoje em dia é muito mais uma questão de diplomacia, formalidade e uma questão cultural, já que todo o poder em si de legislar está nas Cortes Gerais ou no Parlamento, que é composto pelo Congresso e o Senado, além do presidente do governo, que é o executivo e toma conta de questões como policiamento interno e externo, a administração civil e militar e a defesa do Estado. E essa é a história do Império Espanhol, um dos maiores, mais ricos e mais poderosos impérios que já existiu na história. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever e avaliar o vídeo para apoiar e incentivar a produção de mais vídeos como este. Mas ainda há diversos pontos ao decorrer da história da Espanha que merecem vídeos separados. Comentem aqui embaixo algum momento da história da Espanha que vocês gostariam de conhecer mais a fundo. Como, por exemplo, como é ou como funciona a monarquia atual na Espanha. Ah, e lembrando a vocês que a votação para o próximo império sai logo logo. Fiquem atentos na aba Comunidade aqui do canal. Não deixem também de conferir a série Conhecendo Países. Logo mais, novos países estarão por lá. Fico por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!